Olá, eu sou o professor Oswaldo Valente, da Faculdade da Água, e estou aqui hoje para a nossa aula número 3 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Nós vamos analisar hoje, na aula 3, relações na fábrica. Vamos analisar algumas relações entre os elementos mostrados no fluxograma da aula 2. O esquema mostra, esse esquema aqui mostra algumas etapas que foram discutidas no fluxograma da aula 2. Então, nós representamos isso aqui numa encosta. Então, nós temos aquele fluxograma, aqueles elementos do fluxograma da aula 2, nós temos eles dispostos aqui numa encosta. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, você tem chuva, a superfície em vermelho aqui, você tem chuva, tem evaporação, transpiração, que dão evapotranspiração, a enxurrada, a percolação, a infiltração, a percolação profunda, o aquífero, a água de nascente, a água de equilíbrio e o curso d'água. Então, nós temos aí aqueles elementos que estavam lá naquele fluxograma, estão representados aqui agora nessa encosta, né? Nessa encosta de uma bacia hidrográfica. Vamos ver como é que, com algumas relações existentes entre esses elementos. Essas relações são importantes porque elas vão nos ajudar a entender posteriormente qual é a influência dessas relações nas decisões tomadas para as tecnologias de conservação. Então já começamos a dar alguma ideia do que é que nós pretendemos com o curso de produção de água da Faculdade da Água. Bem, nós vamos escrever aqui algumas relações e vamos mostrando a partir daí quais são as consequências dessas relações para a produção de água. Por exemplo, você tem aqui, vamos começar a escrever aqui, você tem aqui o aquífero, o AQ é igual a QN mais QE. Olha, está vendo aqui, esse QN e o QE, que abastece o curso d'água QC, ele é formado de QN e QE. Então, ele sai do aquífero. Então, você tem aqui o aquífero, que é um armazenamento de água. Então, desse armazém de água, nós temos o QN e o QE e que vão construir. Então, o aquífero, na verdade, ao longo de vários anos, ele acaba sendo, as nascentes e o fluxo direto acaba tirando toda a água que está no aquífero e esse aquífero vai sendo reposto por chuva, água de chuva que está chegando até ele, e então ele vai mantendo esse curso d'água. Bem, se nós escrevermos isso aqui, também nós podemos escrever esse aquífero de outra forma. Podemos escrever que aqui é igual a QP, aqui, vamos escrever o aquífero, é igual a P. Tá? Outra possibilidade. Então, olha aqui. Primeiro, nós temos o aquífero, você tem a quantidade de água que está nascente e a quantidade de água que entra em equilíbrio direto com o curso d'água. Bem, isso de um ano só, isso não é verdade. Mas quando a gente vai caminhando ao longo dos anos, essa relação entre o que está no aquífero e o que está saindo nas nascentes no equilíbrio para o curso d'água, essa relação se torna mais ou menos igual. Bem, o aquífero, essa água que chega no aquífero é igual à percolação. Okay? Então, essa água que está percolando, quem abastece o aquífero? Aqui nesse esquema, quem abastece o aquífero é o P. Então, P, agora nós podemos escrever também que P, então essa percolação é igual à infiltração menos T. É outra relação que a gente pode tirar. Então, esse P, essa quantidade de água que percola, é a quantidade de água que infiltra menos a quantidade de água que sai por transpiração. Ok? Então, olha, nós vamos montando, então nós vamos pegando. A ideia nossa não é ter nada definitivo, determinado. É simplesmente mostrando para vocês como é que você pode lidar com essa série de informações do fluxograma para você entender como é que a bacia funciona. Essa é a nossa preocupação principal. Bem, o P
O P também pode ser escrito assim, ó. O P também pode ser igual a chuva, de outra maneira. Chuva menos EX menos EV e menos P. Ok? Olha, o P, essa percolação profunda, é igual ao C, a chuva, tá? Que tá caindo, menos o EX, que é enxurrada nós já comentamos na aula 2, e o EV, que é evaporação, e o T, que é a transpiração. Então, presta atenção aqui, ó, o P, essa percolação profunda, é a chuva menos o escoamento superficial, menos a transpiração e menos a evaporação. Okay? Olha, o que acontece aqui? Vamos começar agora a discutir um pouquinho sobre isso. Bem, qual a importância desse fato aqui? Tá? Qual a importância desse fato? Porque, na verdade, se você quiser também ver, se você colocar assim, o QC, esse QC aqui, ó, a quantidade de água que sai no curso d'água é igual a EX mais QN e mais QE. É outra possibilidade. Então, a quantidade de água que sai pelo curso d'água aqui, ó, é igual a enxurrada, água de nascente e água de equilíbrio. Olha, mas esse caminho aqui, essa enxurrada aqui, ó, esse QC formado pela enxurrada não interessa. Por quê? Porque, olha, nós já falamos que o trabalho, às vezes, naquele curso d'água que nós falamos na apresentação, ou então na aula 2, que na aula 1, desculpa, é que o curso d'água está com vazão irregular, ou seja, você tem muita água no período de chuva e muito pouca água no período de estiagem. Por quê? Por que muita água no período de chuva? Porque está tendo muita enxurrada. Então você tem muita água no período chuvoso. Quando passa o período chuvoso, não tem mais enxurrada. E aí o QC vai ficar dependendo de QN mais QE. Mas como durante o período chuvoso esse aquífero não foi abastecido, porque a maior parte do volume de chuva chegado foi embora para a enxurrada, então a caixa d'água está vazia e ela não consegue sustentar o QN e o QE para que essas quantidades possam suportar uma boa vazão do curso d'água no período de estiagem. Então, aí nós já começamos a entender como é que funciona a bacia hidrográfica para que a gente possa tomar providências. Então, já começamos aqui, ó, nós temos que evitar enxurrada, evitar bastante enxurrada. Bem, a água, olha a mesma coisa quando nós chegamos para aqui, ó, se você tem P é o que abastece o aquífero, tá? P é que é o responsável por abastecer a caixa d'água. Olha, o aquífero é função de I menos T, tá? Olha, e o que acontece com I? O que é I? O I é igual a chuva menos EX menos EP. Vendo? Para você ter percolação, em primeiro lugar, você tem que ter uma boa taxa de infiltração. É preciso que bastante água passe de superfície para o interior do solo, para que depois você retire um pouquinho de água dessa por transpiração e o restante desça por percolação. Agora vamos ver algumas coisas interessantes aqui, olha. P é igual a I menos a transpiração. A transpiração, você não tem muita ação sobre ela. Tá? Você não consegue alterar muito a transpiração, consegue um pouco. Por quê? A transpiração depende da ação das raízes. Então, eu tenho plantas com raízes mais eficientes para tirar água, ou seja, plantas que consomem mais água no seu desenvolvimento, e plantas que precisam de menos água para o seu desenvolvimento. Então, elas tiram menos água do solo. Mas essa manipulação de vegetação e a quantidade essa evaporação, esse EP que está aqui, ó, a maior contribuição para o EP é da transpiração. Se nós temos, por exemplo, um EP de entorno, e é considerado, às vezes, muito usado como um número mágico aqui para o EP, é considerado que o EP representa mais ou menos 70%. 70% da chuva é muita coisa. Então, olha, 70% das chuvas, dos volumes de chuva, acabam voltando à atmosfera por evapotranspiração. Bem, então, o grande contribuinte desse 70% é a transpiração.
É 60%, 70%, mas 60% ou mais um pouquinho é transpiração e apenas alguma coisa de 10% ou menos um pouco é a evaporação. Então, se nós pudéssemos agir na vegetação, manipular bastante a vegetação, nós pudéssemos alterar bastante esse valor aí, cair esse valor de transpiração em vez de 70 para menor. Tá? Bem, mas é difícil manipular a vegetação. Porque, primeiro, é que ela está presa no sistema de exploração agropecuária, que fica difícil você mudar essa encosta já está ocupado com o homem, precisa mudar a forma de exploração. Outra coisa é se você estiver coberto com vegetação nativa, a legislação dificulta muito você tomar alguma providência sobre isso, alterando a vegetação. Então, a gente considera inicialmente que é muito difícil mexer na transpiração. Você diminui a transpiração. Então, para você aumentar a percolação, o que você tem que fazer? Se você não pode mexer nesse item aqui, para aumentar a percolação, você tem que aumentar o valor da infiltração. Então, você tem que aumentar a infiltração. Agora, olha aqui embaixo. Eu quero aumentar a infiltração. Então, eu quero aumentar aqui, ó. Vamos botar uma setinha aqui. Eu quero aumentar a infiltração. Pronto. Para aumentar a infiltração, vou botar a setinha aqui, ó. Para aumentar a filtração, o que acontece agora com o segundo termo dessa equação? A chuva também é outra coisa que você não consegue. Você não consegue mudar a chuva. Chuva, infelizmente, por enquanto o homem não consegue interferir na quantidade de chuva. Então, é uma condição meteorológica. Chove, pronto, acabou. Então, você não consegue alterar esse item aqui, ó. Você não consegue, como nós falamos, você não consegue alterar a evapotranspiração, por quê? Controlar a transpiração, eu já falei que é muito difícil, e evaporação é um fenômeno que depende exclusivamente das condições atmosféricas, depende de umidade e temperatura. Então, você não consegue também mudar. Como você não consegue mudar a chuva, você não consegue também mudar a evaporação. Tá? E transpiração é muito difícil você mudar. Então, olha, se você não consegue lidar aqui e não consegue lidar aqui, o que acontece? Você tem que fazer o quê? Para aumentar a infiltração, você tem que diminuir a enxurrada. Então, nós já vimos lá que eu preciso de acabar, não interessa a enxurrada aqui, porque ela atrapalha, e nós vimos que não interessa a enxurrada aqui, tá? Porque ela também está atrapalhando aqui, tá? E não consegue, não interessa a enxurrada nesse ponto. Então eu quero que caia a enxurrada aqui, nessa expressão, porque aqui também, para ter mais percolação, olha, a chuva não posso mexer, a evaporação não posso mexer, e T também não. Então o que me resta aqui nessa equação? É mexer no EX. Então, vocês estão vendo que nós estamos caminhando já para dizer o seguinte, olha, o grande problema de uma bacia hidrográfica para a produção de água é o excesso de enxurrada. É quando a chuva chega à superfície e acaba escoando em forma de enxurrada. Então, o trabalho principal é tentar reter essa enxurrada. Agora, é claro que para reter a enxurrada eu preciso entender como é que funciona esse sistema todo. Eu preciso ter consciência de como é que eu vou reter a enxurrada por quê? Eu retendo enxurrada, eu tenho mais possibilidade de fazer infiltração, fazendo mais infiltração eu tenho mais possibilidade de aumentar a percolação, aumentando a percolação eu tenho mais chance de abastecer a caixa d'água, que é o aquífero, e o aquífero tendo mais água, ele vai ter condições de ter nascentes mais produtivas e fluxos mais produtivos para o curso d'água, para manter a vazão dele nos períodos de estiagem. Então esse caminho aqui, ó, esse caminho que vem da chuva, infiltração, percolação, aquífero, nascentes, e que é o caminho ideal. Por quê? Olha, esse caminho é mais longo, ele demora mais. Por que se eu tenho muita água no aquífero, eu tenho garantia de que o curso da água vai ter uma vazão mais regular no período de estiagem? Por quê? Porque para essa água caminhar, ela infiltrou e desce aqui, ela desce em toda essa condição do aquífero. Bem, se essa água desce aqui, e até ela chegar lá para sair em forma de nascente ou em forma de fluxo de curso d'água, ela demora um certo tempo, é lento. Então essa que está aqui mais próxima sai primeiro, depois esse movimento vai ser abastecido pela água que está infiltrando nas regiões mais distantes, então você vai mantendo esse fluxo ao longo do tempo e aí durante a época de estiagem você consegue ter um curso d'água com vazão mais regular. Ele vai cair um pouco, fatalmente ele vai diminuir, mas quer dizer, essa diminuição não vai prejudicar a demanda, a captação para atender uma determinada demanda.
Tá? Então, essas relações são importantíssimas por isso. Então, é bom que a gente entenda bem isso, para que a gente, daí para frente, a gente possa ir esmiuçando isso. Quer dizer, nós vamos estudando cada parte dessa, como é que a gente pode fazer. Nós falamos em transpiração é difícil, vamos discutir transpiração, como é que mede transpiração e o que a gente pode fazer, talvez, para diminuir a transpiração. Então, essas coisas a gente vai continuar discutindo ao longo do curso. Por enquanto é só, e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre chuva. Começa por aqui, então vamos começar pelo começo, tudo começa com chuva. Então nós vamos começar a discutir em algumas aulas, com muita calma, que é um fato importante, nós vamos começar a discutir chuva a partir da próxima aula. Até lá, muito obrigado.